assim em Gênesis, capítulo 19, versículo 26. É uma passagem bastante conhecida e eu creio que todos que estão aqui já ouviram falar acerca da mulher de Ló. Lá no versículo 26 a palavra vai dizer assim. Desculpa, tá certo, versículo 26, é o nervosismo, viu, irmãos? E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Amém? Gênesis 19, como eu falei, começa a falar sobre Sodoma, uma cidade que ela estava prestes a ser destruída. E Deus ele envia os seus anjos para ir até Ló e a sua família, naquela cidade. Porém, Ló ele hesitou. Ló quis resistir, e os anjos tiveram que pegar Ló pela mão e da sua mulher, da sua esposa, suas filhas e levar para fora daquele lugar. E a palavra vai dizer que a ordem foi bem clara, escapa-te e não olhes para trás. E nem te detenhas toda a caminho. Não era só sobre o pescoço se voltar para trás, que muitos acreditam que quando a gente fala assim sobre a mulher de Ló, todos dizem logo, olhou para trás e virou uma estátua de sal. E às vezes as pessoas não se detêm o que de fato aconteceu. Não era só sobre o movimento de um pescoço se voltar para trás, era sobre onde estava o coração da mulher de Ló. A palavra vai dizer que a atitude dela revela um desejo que ficou para trás. Isso é algo muito perigoso nas nossas vidas. É a gente olhar para trás e desejar o que ficou lá. E a palavra hebraica, usada foi olhar. Só que não é um olhar casual que aconteceu, que a mulher de Ló. Foi um olhar casual. É um verbo que indica contemplação. Foi uma contemplação demorada. A mulher ela olhou com afeição, com um olhar que desejava voltar e permanecer naquele lugar. Primeiro eles hesitam em ir. Depois, o coração dela continua voltado no que ela estava deixando para trás. E ela não virou aquele pescoço apenas por curiosidade. Ela virou porque, de fato, em Sodoma estava o que ela gostava. E Sodoma, para ela, representava tudo o que ela amava. Uma vida confortável, as amizades, uma rotina. Quando Deus mandou fugir, ela obedeceu apenas com o corpo. E quantas pessoas, eu não vou dizer só mulheres, apesar de que hoje estamos aqui, diante de mulheres, mas quantas pessoas têm dito que está servindo a Cristo, mas é apenas com o corpo? E ela, nesse momento, a alma dela resiste ao que o Senhor tinha determinado. Por isso, ela foi julgada pelo erro que ela cometeu. Não pelo detalhe físico, como eu falei aqui, mas por uma idolatria escondida dentro do coração daquela mulher. E às vezes a gente acha que não existe isso nos dias de hoje, mas existe. E hoje, irmãs, a gente costuma dizer que a internet é algo que pode ser bom, mas também pode ser muito mal e perigoso. E algo que me entristece o coração é quando eu abro as redes sociais
E eu vejo cristão com atitudes mundanas e achando que isso não vai conquistar nada. Mas o Senhor Jesus, Ele nos mostra com atitude, com a atitude da mulher de Ló, que sim, as nossas atitudes e onde estamos guardando o nosso amor tem sim consequências e consequências graves. Essa mulher, ela virou uma estátua por amar, não a salvação dela, mas amar aquilo que justamente impedia que ela fosse salva. Vocês sabem como é perigoso? A gente está com o coração voltado para aquilo, as coisas que não são de Deus. Irmãs, olhar para trás não significa que estamos fazendo errado. Eu vivi por um momento, uma tempestade grande na minha vida, que hoje, inclusive, eu falei para minha avó: eu estou de pé, porque verdadeiramente Deus é comigo. E o que me fortaleceu foi porque justamente eu consegui olhar para trás. Porque todas as vezes que eu me sentia fraca, a ponto de dizer para Deus: Deus, hoje eu não consigo, Ele me fazia olhar para trás e me lembrar de onde foi que Ele me tirou. Vocês estão entendendo porque o pecado da mulher de Ló não foi olhar para trás? Porque todas as vezes que eu falava assim: Senhor, mais um dia e eu não quero me levantar da minha cama, e Ele dizia: você lembra dos livramentos que eu já te dei? E eu começava a olhar para trás e contemplar de fato os livramentos que o Senhor já havia me dado. E cada dia mais que eu pensava que ia melhorar, a situação ia ficando pior. E eu falava: Deus, hoje eu tenho certeza que é meu último dia. E Ele falava assim comigo: e as portas que eu já te abri? E as orações que eu já te respondi? E os momentos difíceis, a gente pensa isso: eu não vou conseguir, eu vou desistir, porque é fácil. É fácil, em meio a um problema, você desistir. Você entregar os pontos e dizer: Senhor, eu não pertenço mais isso e não é mais problema meu. Mas, quando você tem que segurar a mão de alguém, você diz: eu estou contigo e vou caminhar, mesmo sabendo que as consequências respingam em você, só mesmo o Senhor Jesus. Então, o que eu quero trazer para as irmãs nessa noite é: a mulher de Ló, ela virou estátua, não foi pelo simples olhar, mas pelo onde o coração dela estava. Porque se algum dia alguma de vocês precisar olhar para trás e se lembrar do que Deus já fez por vocês podem ter a certeza que dentro do coração de vocês vai ter uma força que emana diretamente do céu. Porque o Senhor Jesus, Ele nos chamou para ser mulheres sábias. Quando eu estava passando por esse processo, eu falava: Senhor, tem certeza que você mandou eu ser sábia e não forte? Porque se eu fosse forte, eu arrebentava tudo com a força do meu braço. Mas eu precisava ter sabedoria para enfrentar aquela dificuldade. E eu estou vencendo, não porque eu sou boa, não porque eu sou melhor, mas porque o Senhor não me abandonou. Amém? É uma palavra breve, mas espero que Deus tenha falado aos corações das irmãs que estão aqui hoje. Gostaria de convidar a irmã Paula, ela está assim, entoando os louvores ao Senhor Jesus e nos levando lá